Olá, olá, quem chegando aí conosco, boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou ter o prazer de conversar hoje com a Tatiana Marini, que é psicoterapeuta, parapsicóloga e mestre em PNL. E ela tem uma qualidade muito especial, que ela faz psicografias. E o nosso assunto é um assunto bem interessante, que talvez possa mexer com as suas emoções e vamos ficar atento, porque a gente vai falar sobre apreciar a vida e aceitar a morte. Então vou esperar a Tati chegar aí. Nós vamos dividir essa conversa com vocês. E a proposta dela é conversar um pouquinho sobre essas possibilidades que nós temos de sentimentos em relação à morte, os medos, as angústias, né? As coisas que nos envolvem quando a gente perde alguém. Então sejam todos bem-vindos, meus amigos do Face. Geralmente nós fizemos os nossos bate-papos lá pelo Instagram. Mas em função das relações que a Tati tem no Face dela, a gente vai conversar aqui pelo Face hoje. A Mariana Miller diz que linda, linda é você, minha amiga. Um beijo. Lá de Caxias me acompanhando, fico bem feliz. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira saber, vamos aproveitar esse conhecimento, né, da Tatiana Marini, como profissional dessa área da parapsicologia, para esclarecer as dúvidas, né? Então vamos ver se ela consegue se conectar conosco. Tati, você tem que me mandar o convite, tá? Para mim poder te aceitar. Vou aguardar um pouquinho. Boa noite, Luci. Minha querida, tudo bem contigo? Espero que sim, que você esteja bem. E amanhã é segunda-feira, começamos uma nova semana. Como é que foi a semana? Como é que foi o final de semana de vocês? Eu comi bastante, assim, ó. As meninas lá do Emagrecentro vão me perdoar porque eu aproveitei final de semana e comi bastante. Eu vou aceitar que a Tati ela tá chegando para nossa conversa. Final de semana a gente se, né, em todos os sentidos, mas é tão gostoso. Uau, boa noite. Eu vou ajustar aqui a minha imagem para a gente poder se enquadrar aqui. Deixa eu ver se eu me afasto um pouquinho. Oi, Oi, né? Tati. Você tá me ouvindo direito? Oi, você. Tudo certo. Vamos ver se a gente consegue se enquadrar aqui para poder conversar com todo mundo, bater esse papo, trocar essas nossas informações. E esse tema que ele é tão lindo, né? Apreciar a vida e aceitar a morte. Então, Tati, eu já falei um pouquinho de você para o pessoal que estava entrando até você chegar, que você é mestre em PNL, é psicoterapeuta, né? É parapsicóloga, faz psicografia, que é um assunto que todo mundo tem curiosidade em saber. Então, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, pode ser? Sim, pode sim, Jaque, Por né? favor. É, eu quero agradecer o convite, né? Porque esse assunto, como a Jaque falou, é um assunto bem interessante, ao mesmo tempo tem várias formas de pensar desse assunto, né? Ele é bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem muito íntimo, na verdade, né? Então, hoje a gente vai ver sobre esse assunto maravilhoso que a Jaque me convidou. Então, eu sou psicoterapeuta, master em PNL, e decidi, então, divulgar esse meu trabalho, que eu faço desde 2009. Porém, eu não divulgava, eu acho que por medo de julgamento, medo de críticas, né? Que acho que não é só esse trabalho que tem medo, né? Mas esse trabalho é muito mais delicado, digamos assim, né? Então, precisa uma coragem para se expor. Eu digo se expor, porque eu estou me expondo com esse assunto muito íntimo, muito delicado, né? Mas como eu costumo dizer nos meus textos, nas minhas postagens, que
Muitas pessoas vão amar o que eu vou falar e muitas pessoas não vão amar, e está tudo bem as duas coisas, né? Porque existem crenças, existem culturas diferentes, né? Existem religiões diferentes. E hoje o que a gente vai falar aqui não tem nada a ver com religião, e sim com ciência, e sim com expansão da nossa consciência, né? Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado cientificamente comprovado, já, Legal, tá? legal. Então, eu vou falar sobre como eu estudei, né? Muito bem, eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando. Oi, Cleci, minha amiga, um beijo, boa noite, que saudades de você também. Cleci, olha que assunto legal que a Tati vai trazer para a gente aqui. Nós vamos falar sobre o apreciamento da vida e o entendimento a respeito da morte. Não digo os seus mistérios, mas às vezes a aceitação, aquelas coisas que mexem com os nossos sentimentos. Muitas vezes nós não conseguimos entender, aceitar, né? E antes disso, eu quero saber se vocês estão me enxergando direito, se eu estou bem enquadrada aqui na imagem, tá, pessoal? Por favor, alguém me dê um okzinho aí se nós estamos bonitas, né? Se a gente está aparecendo direito aí para vocês. Então, olha só, Exato. a Marlene está dizendo boa noite para nós. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando com a Tati, a Tatiana Marini, que é psicoterapeuta, parapsicóloga e também mestre, né, master em PNL. E ela tem uma das qualidades muito especial, que é a psicografia. Tati, mas antes de entrarmos nesse aspecto, o que você preparou de especial para nós iniciarmos essa conversa? Né? Depois o pessoal pode perguntar, fazer as suas perguntas, se tem alguma curiosidade, como funciona a psicografia. Mas o que você gostaria de falar para nós em relação ao apreciar a vida e entender a morte? Isso. Primeiro, eu quero dizer para todo mundo que vai ter presente aqui, para Olha! todos que estão aqui, vai ter presente para vocês no final da live, tá? Então, esse presente, o que que é? Vai ser o meu e-book que eu fiz com muito amor no meu coração, para divulgar mais esse trabalho maravilhoso que é a psicografia, tá? E todos que quiserem ter esse e-book que eu escrevi, podem depois me chamar, eu coloco aqui embaixo depois o meu WhatsApp do meu trabalho, me chamam e eu estarei mandando um presente, não tem custo algum para todas as pessoas que estão aqui online conosco, Que certo? legal, que legal. Inclusive para você, né, Jaque? Com certeza, faço questão. Ah, mas vou ficar muito feliz. Eu já admiro muito o teu Exato. trabalho e eu tenho certeza que tem muitas coisas boas aí para você dividir conosco e, de fato, é um presente. Eu vou dar uma boa noite para quem está chegando. Me perdoe se eu não conseguir ler o comentário de todo mundo. A Júlia Medin, lá da Fluxo, né, tá dizendo boa noite. Muito interessante esse assunto. Parabéns. É verdade, Júlia. Todos nós, em algum momento da vida, temos que nos preparar, entre parênteses, entre aspas, para esse sentimento da perda e tentar entender o quanto nós temos que valorizar a nossa vida no dia a dia, apreciar as boas coisas. Mas nada melhor do que ouvir a Tati. Tati, eu vou deixar a palavra com você. Sim. Então, presente para todos. No finalzinho da nossa live, eu vou sortear, aí amanhã eu posto quem ganhou, um curso online, 100% online de programação neurolinguística, Hum, ok? Também vai ter esse sorteio ali. Ah, e um presente surpresa que a Jaque nem sabe. olha, Eu tá me falei, Jaque, vai ter surpreendendo. esse para você também, mas você não vai saber. Qual é o presente que eu já vou te presentear agora, tá? O que vai ser? Meu coração já tá batendo mais forte. Prepara aí, Jaque. Eu vou te dar um presente maravilhoso, que é uma psicografia, Ai, tá? minha amiga, Então muito você vai obrigada. para você sentir, experienciar. A melhor coisa que tem é quando a gente experiencia na pele, para você poder entender mais e passar pela essa experiência maravilhosa que é fazer uma psicografia. Então, presente o e-book, sorteio o curso de PNL 100% online e o presente da Jaque, Ai, certo? obrigada, fico muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa que eu vou compartilhar com muitas pessoas depois. Obrigada, Tati. E eu que agradeço.
Então, assim, apreciar a vida. O que é apreciar a vida? Não só estar, porque tem gente que está vivo, mas estar vivo, até uma planta está, um animal está vivo, né? E viver a vida, poucas pessoas vivem, né? Então a gente tem que se comparar exatamente com isso. Um animal está vivo, uma planta está viva. Tudo que tem vida está vivo, mas viver ela, experienciar a nossa vida, prestigiar uma flor, porque tem pessoas que olham para a flor linda, maravilhosa e pensam, pena que vai murchar, né? Então, aprecie ela enquanto ela está viva, cheira, sabe, os cinco sentidos. E, lógico, que também há gratidão, né? Então, não esteja apenas vivo, mas saiba viver, certo? Saiba viver, sabe apreciar não só a sua vida, mas a vida que cerca a tua vida. Os familiares, mãe, pai, tio, vovó, aproveitem eles a tua vida, usufruem da sabedoria deles, porque depois que eles partem, eles já foram, não tem como mais conversar cara a cara. Então, o importante é apreciar eles, abraçar, se ama, diga eu te amo. Tá? Não espere lá chorar quando a pessoa já partiu. Faça de tudo antes, para não se culpar depois, que vai ser um dos pontos de que mais as pessoas sofrem, que é o sentimento de culpa. Depois a gente vai ver quais são os quatro principais sofrimentos que uma pessoa passa. Não só perca de entes queridos, mas também perca de emprego, fim de relacionamento, enfim, todas perdas, tá? E outra coisa também é o sentimento de gratidão. Agradecer. Porque muitas pessoas reclamam, né? Só que na vida a gente mais tem do que a gente reclama ou mais tem do que a gente agradece, né? E a palavra reclamar, o re é repassar e o clamar é chamar de volta. Então, quanto eu mais reclamo, mais eu estou implorando para o universo de que eu quero isso, eu quero repassar, eu quero reviver novamente. Por isso que eu falo sempre assim, quando algo ainda dói dentro de você, uma mágoa, alguma coisa assim, até você não estar curada, não comente, não fale. Por quê? Você está repassando, revivendo, mas a nossa mente não sabe distinguir a realidade da imaginação. Então, se aconteceu algo ruim comigo hoje, e eu ligar para Jaque e falar tudo, nossa, Jaque, aconteceu isso comigo, isso. Depois eu mando um WhatsApp para outra minha amiga. Depois eu ligo para minha mãe. Então, quantas vezes eu falei a mesma coisa durante o dia? 10 vezes eu falei a mesma coisa. Então, 10 vezes eu reclamei da mesma situação. Só que para a mente e para o universo entende assim: uau, a Tati falou 10 vezes hoje, em uma hora, da mesma situação. Só que o universo não sabe se é positivo ou negativo para mim, porque nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. Então o universo deve entender assim, uau, ela já falou 10 vezes da mesma coisa. Isso deve ser muito importante para ela. Eu vou mandar mais disso. Então a nossa vida começa a se repetir coisas novamente, e de novo. Mas a gente não tem esse entendimento consciente que é isso que acontece. Então, quanto mais eu É, agradecer, né? Então, a gente não se dá conta disso. Quanto eu mais reclamo, eu vou atrair mais isso para minha vida. E quanto eu mais agradeço, mais eu vou estar atraindo coisas positivas. Por exemplo, se a gente for pensar hoje, quando a gente não tem, por exemplo, se a mulher diz, ai, não tenho o que comer hoje, né? Minha geladeira está vazia, né? Você já agradeceu que você tem geladeira, pelo menos? Tem gente que não tem, né? Então, o universo vai pensar assim, uau, ela está reclamando da geladeira. Então, tudo que eu falar mal, o universo vai entender o quê? Se isso faz mal para você, eu vou afastar isso da tua vida. Eu vou retirar da tua vida. Eu vou fazer com que você não tenha mais isso, porque se isso aqui que eu estou reclamando me faz mal, o universo, quem é o universo? Deus,
e ele quer o meu melhor, porque nós nascemos para isso, para ser o melhor. Então ele entende que o universo, eu estou falando mal disso, então ele vai tirar da minha vida. Agora você ficou sem geladeira, queimou, tá melhor assim, entendeu? Ficou melhor sem geladeira? Não, mas pelo Deus do céu, agora sem geladeira. Então agradeça. Então agradeça, entende? Então, se eu tenho só um pão com chimia, agradeça. Porque aí você vai estar em conexão com o universo. E se eu agradecer a geladeira que eu tenho, mesmo se for velha, eu vou estar aceitando a minha situação. E quando eu aceito, eu estou dizendo para o universo: ok, eu aceito essa situação. E quando eu aceito, eu saio do papel de vítima e me coloco no papel de recebimento. Porque é fácil pedir, mas você está preparado para receber também? Não é só pedir, para receber também. Isso aí. Né? E isso é muito lindo, né? E isso Então, tudo seria um apreciar a vida, Tati. Essas tuas palavras tá, todas é para nós falarmos desse primeiro sentimento, que é o apreciar a vida. exato, né? Apreciar a vida enquanto a gente está com os olhos, porque todos os dias a gente tem que apreciar. Nós já apreciamos a vida inconscientemente, né? Então, às vezes nós não damos valor para aquilo que a vida nos proporciona. Então, cada dia que a gente abre os olhos, já é um motivo de apreciar, já é um motivo de dizer obrigada, eu estou viva. Ai, mais um dia de trabalho, que saco. Amanhã é segunda-feira. Quem está pensando, nossa, amanhã é segunda-feira, que saco. Muitas pessoas no seu lugar podem dizer, nossa, muito obrigado por ter esse emprego. Muito obrigada. Muitas pessoas estão desempregadas com tudo isso que está acontecendo agora. Então, agradeça. Ai, mas eu ganho pouco. Eu só ganho R$ 1.000. Então, agradeça esses R$ 1.000. Menos 1.000 é melhor? Não. Então, agradeça os 1.000. Quando eu aceitar os 1.000 e acolher com o coração, eu vou estar preparada para ganhar 2.000, 3, 4, não sei. Cada um tem um pedido, né? Então, tem que saber pedir da forma certa, mas também estar em posicionamento de recebimento, Isso né? aí. Nós temos Então, aqui vários eu... comentários, Tati. O pessoal está entrando, está dando boa noite. A Dinara falou assim: foco cria realidade. É verdade. Então, tudo que nós pensamos fielmente e mandamos para o universo, com certeza ele nos contempla, ele se torna real no nosso dia a dia. O Moacir Alain, boa noite, Moacir, está dizendo assim: meditação me ajudou muito nos últimos anos. Ansiedade, né, afasta a gratidão. E é um caminho, não? Então, é verdade. A ansiedade, às vezes, né, a gente se perde um pouquinho nas nossas coisas, no nosso dia a dia, e a gente esquece de ser grato. E apreciar a vida, acho que é uma das primeiras coisas é a gratidão, né, Tati? Você muito bem colocou. E nós, humanos, esquecemos muito disso. E daí, quando chega a hora da dor, a gente quer se apegar a algum sentimento que, na verdade, nos falta lá dentro, que é essa gratidão, né? Exato. Então, seja grato enquanto há tempo, né? Porque sempre vai acontecer algumas coisas que a gente não espera na vida, porque nem tudo é como a gente gostaria de ser, de ter, né? Então, o importante quando acontece algum desequilíbrio na nossa vida, não está tudo de acordo com como eu quero, mas não importa o que acontece na minha vida, importa o significado que eu dou para ela. Por exemplo, agora está chovendo, né? Para muitos que trabalham na rua, por exemplo, não gostariam que estivesse chovendo, né? Porque vai se molhar, vai tudo, né? Mas pessoas que têm, por exemplo, que plantam alguma coisa da natureza, que precisam colher, agradece a chuva. Então, a chuva é a mesma, é o significado que eu dou para aquilo que está acontecendo, que é a diferença, entende? Então, exatamente, Moacir, a meditação ajuda e muito. E meditar, o que que é meditação? É mente em ação. Não significa que eu tenho que pensar em nada. Significa que eu tenho que colocar a minha mente em ação, em equilíbrio, no foco que eu desejo. Ô, Tati, sabe que tem uma frase que muitas vezes nós falamos?
Eu não pedi para nascer. Essa é uma É, frase que eu acho que em qualquer momento da vida, assim, desde a pessoa mais instruída, menos instruída, teve ela como um desabafo, assim, ai, não pedi para nascer. O que que essa frase representa para você, dentro daquilo que você entende como aspectos psicológicos e o impacto que ela pode trazer? é. Primeira coisa, as pessoas que falam não pedir para nascer. No meu entendimento, nos meus estudos, a pessoa sim pediu para nascer. Por quê? Pensa o seguinte: quando a gente estava lá lutando para ter a vida, existiam 300, eu vou contar uma metáfora para entender um pouquinho. Existiam 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. É muito, né? Apenas um vai vencer a corrida. Então, a maior guerra da nossa vida, a maior luta, a maior batalha, eu, você e quem está assistindo já passou, que foi a batalha da guerra, da luta, da competição durante esse período de corrida para ganhar em primeiro lugar. Então, quando a gente era lá espermatozoide ainda, a gente correu, a gente não pensou, será que eu vou, será que eu Sim. fico, será que a gente correu? Não pensa, vai. Então, se não quisesse ter nascido, bastava ficar em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, não precisava correr tanto. Então, se você está aqui hoje, te pediu para nascer, sim. E se você está aqui hoje, porque você tem uma missão de vida a cumprir. Muitos não sabem qual, mas todos temos uma missão de vida. Então, todos nós que fala que as pessoas falam não pedir para nascer, é porque se coloca na posição de vitimização. É como se fosse colocar a responsabilidade na mãe ou no pai que eu estou aqui. Então tem que fazer com que eu sou a responsável pela minha vida. E se eu sou somente eu responsável pela minha vida, somente eu sou responsável pelo que acontece na minha vida, eu atraio coisas boas ou ruins. Uau, que bom saber. Então, quer dizer que se eu sou responsável, eu faço da minha vida o que eu bem entendo. E se eu fiz esse caos, eu posso sair do caos e ir em busca de gratidão, de amor, de pensamento positivo, né? Então, esse raciocínio que nós temos que ter, que todo mundo tem a responsabilidade. Porque eu vejo já que muitas pessoas assim, que têm sucesso, que maravilha, não sei o que Sim. lá, fiz tudo bem, tudo certo. Quem fez? Eu, óbvio, eu que fiz, Tatiana Marini, eu. Agora, quando acontece uma coisa ruim, negativa, que não deu certo, quem foi? Acha culpados. Entende? Então, nós somos responsáveis pelas coisas positivas, mas negativas também. Então, quando te acha culpado, o que significa isso? Sentimento de vitimização. Muitas pessoas amam saber disso e muitas pessoas não gostam, porque querem estar ainda na casinha de vitimização. Então, é sair do caminho e ir em busca da responsabilidade. Ô, Tati, você falou em missão, né? Eu sei que tem um pessoal entrando agora, o meu primo Dorinava. Ai, primo, que saudades, um beijo para você, para todos que estão nos acompanhando aí, que estão entrando agora. A Tatiana Marini, ela é uma profissional da área da parapsicologia, né, da psicoterapia e também tem a capacidade de psicografar. E você falou em missão. E eu te pergunto, você, como pessoa, como ser humano, você se enxerga em qual missão nesta vida, neste momento? Olha, Jaque, a minha missão eu sabia desde acho que uns 10 anos atrás, mas eu não estava em conexão com ela, não estava em alinhamento com ela. Que as pessoas perguntavam, Tati, qual que é o teu sonho? O que tu quer trabalhar? Eu só pensava, quero ajudar as pessoas. Mas antes disso, eu tive que aprender que eu precisava me ajudar antes, para depois ajudar as pessoas. Isso não significa que eu tenho que ser perfeita.
Não significa que eu tenho que ser tudo 100%, porque ninguém é. Porque antes de ser terapeuta, eu sou um ser humano. E ser humano é falho. E ser humano, quando é falho, o ser humano tem que ser humilde para reconhecer que eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Né? Então, hoje, a minha missão de vida, eu pedi muitos sinais, que eu coloquei até no Facebook, muitos sinais, eu estou tendo muitos sinais. Então, a minha missão de vida hoje é fazer com que as pessoas se sintam capacitadas para vencer as suas questões, os seus desequilíbrios, tanto emocionais, físicos, psicológicos, enfim, né? É alinhar a pessoa com o seu propósito de vida. Eu vejo isso mesmo. E você já teve assim alguma experiência na sua vida, ou você já passou por alguma experiência que te fez enxergar tudo isso que hoje você fala com tanta convicção? Porque, claro, você estudou, você buscou conhecimento, mas nós todos somos motivados por algo. Você passou por alguma coisa, alguma experiência que transformou as tuas percepções em relação ao outro, a tua missão? Sim. Como eu fui mãe muito cedo, né? Eu engravidei com 15 anos de idade e ganhei ela com 16. Minha primeira filha, é Ingrid, né? Então hoje ela está com 20 anos, eu tenho o meu filho Gabriel, de 17 anos. Ela era pequenininha e depois eu tive a Maitê. Então, nesse período todo ali, foi muito conturbado a minha vida. E eu entrei em depressão. E quando eu entrei em depressão, eu não tinha vontade de fazer nada. Nem de tomar banho, nem ânimo para nada mesmo. Nada é nada mesmo. Tá? E eu tive que buscar força dentro de mim para sair dessa posição de vítima também, porque eu confundia. Quanto mais eu me fazia de vítima, de coitadinha, mais as pessoas me olhavam para mim, mais as pessoas iriam me amar. Eu confundia isso, Sim. sabe? Então, quanto pior eu ficar, mais eu vou ter amor das pessoas. Então, eu confundia vitimização com amor. Então, eu tive que procurar ajuda, óbvio que eu procurei, de psiquiatra, tomei remédio durante 3 anos, terapia, psicoterapia. E isso foi a maior motivação. Porque se eu conseguir sair da depressão, uau, todos podem sair. Se eu conseguir sair disso, qualquer pessoa pode sair, porque eu sou um ser humano tanto quanto você, tanto quanto todo mundo que está assistindo aqui. Eu não sou privilegiada. Ah, é a Tati privilegiada por ser terapeuta ou por fazer psicografia? Não, jamais. Eu nunca me sentiria assim. Nunca me sentiria acima e os outros abaixo. Isso não tem nada a ver com humildade, isso não tem nada a ver com o meu caráter. E caráter, para mim, é ser humilde ao ponto de estar igual. Não importa se eu sou rica, tu é pobre, se eu faço psicografia e tu não. Não importa. Então, isso foi a maior motivação de ir em busca do meu autoconhecimento, da minha autocura. E tudo que eu ainda não curei dentro de mim, eu não comento. Por quê? Eu comentando, vou estar experienciando novamente. Eu comento para quem? Se eu tiver que comentar algum dia. Para uma terapeuta que possa me ajudar, pelo menos. Mas comentar por comentar? Nunca. Jamais. Porque eu vou estar reprogramando meu cérebro para acontecer mais disso. E depois eu Legal. reclamo porque acontece isso. Entende? Então, eu vejo essa linha de raciocínio que o que mais me fez eu seguir minha missão de vida é: se eu me curei, qual que é a receita disso? Então, vamos passar para o maior número de pessoas Que legal. essa conexão com o eu interior. Tati, obrigada por dividir conosco esse seu lado mais íntimo e mais pessoal. E eu fui provocativa nessa questão, porque o meu interesse é que todos que estão nos acompanhando ou que vão ver depois, em outro momento, essa transmissão, enxerguem você não só como profissional nesse momento, uma pessoa que está passando alguma orientação, alguma dica, mas também como ser humano, como pessoa, né? Por trás de todo profissional, sempre tem uma pessoa. Por trás da Jaque aqui sempre tem uma outra pessoa. A Cleci está dizendo: nem um ser humano veio ao mundo para se vitimizar. É verdade, Cleci. E nós temos que entender, antes de qualquer coisa, o amor e a valorização pela vida.
pelo dom da vida que nós temos. Depois que a gente entende isso, as coisas ficam mais simples, mais fáceis, talvez. Mas não é muito simples assim esse entendimento, né, Tati? São vários processos, várias etapas que nós temos que passar. Para quem está chegando agora, o nosso assunto aqui é apreciar a vida e aceitar a morte. Nós temos condições, Tati, de dar uma pinceladinha nesse sentimento do medo em relação à morte, esse sentimento que nós não nascemos preparados para morrer, né? Nós nascemos para viver. Quantas pessoas que Isso. sofrem com a perda de alguém, que não conseguem entender ou estão vivendo nesse momento esse processo de perderam bruscamente alguém num acidente ou perderam alguém de uma hora para outra e a pessoa está naquele sentimento. Tati, que palavras que você pode nos dizer, contar para todo mundo para acalentar um pouquinho os sentimentos e quem sabe dar até uma luz, né, passar uma mensagem em relação a essa dor que é a dor da morte. Sim. Primeiro, já que é importante deixar bem claro que tem pessoas que têm medo de morte e medo de morrer, que são duas palavras que têm significado diferente. Então, medo de morrer é eu vou na rua, eu vou olhar Certo. para os dois lados para não ser atropelada, para não morrer. Isso é medo de morrer. Medo da morte é o que vai acontecer depois que eu morrer. Para onde eu vou? O Sim. que vai acontecer? Eu vou voltar? Não vou voltar? Eu vou sofrer? Vai ter autopunição? Vai ter Deus com um chicotinho? Vai ter. O que vai acontecer Os depois? Né? anjinhos, o céu, o inferno. O céu, o inferno, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Será que aquilo lá que eu falei para minha mãe vai me atingir? Vão me julgar? Então, isso é medo de morte. O que vai acontecer depois que a pessoa deu o último suspiro, digamos assim, né? Sim. Então, assim, tem pessoas, lógico, hoje estamos vivendo num período de muitas mortes, né? Não só pelo fato do vírus, mas enfim, sempre teve, né? E sempre vai existir a morte, porque faz parte da vida, né? Então, falar sobre a morte para algumas pessoas ainda é um tabu, né? Mas para algumas culturas, eles festejam a morte como se fosse um ritual de despedida que vai para Sim. algum lugar melhor do que aqui, né? E claro, existe a saudade também que fica, e não tem como não sentir saudade, porque só sentimos saudade de pessoas ou algo que fizeram parte da nossa vida, que coisas agradáveis aconteceram. Então, se foi agradável, lógico que eu vou sentir saudade. Então, a saudade não tem que ser superada. Ah, eu quero superar minha saudade. Não tem que ser superada. A saudade faz parte do ser humano. A diferença é quando eu sinto saudade com o sofrimento junto. Aí não é mais a saudade, é sentimento que se manifesta junto com a ansiedade. Um sentimento de culpa, um sentimento de desvalorizar, eu podia ter valorizado a pessoa que partiu melhor. Então, é isso, é essa a diferença. Então, a saudade sempre vai existir e ela é positiva. Significa que a pessoa que partiu ainda está viva dentro de mim. Senão, eu não sentiria saudade. Então, só sente saudade quem? A outra pessoa que partiu ainda está viva dentro de mim. Então, e ter a esperança de que um dia nós vamos se reencontrar, que a pessoa está bem, está junto com Deus. Não procurar falar, porque tem pessoas assim, ela era o meu amor, ela era uma amiga perfeita, ela era. Ela não era, ela é. Ela ainda continua a ser. Então, eu costumo falar assim, minha avó dizia, a minha avó era, a minha avó não era, ela é ainda a minha rainha. Ela é o meu amor, ela é o meu exemplo. Que quando a gente fala era, parece que já acabou. Não tem mais aquela esperança, sabe? E quando eu falo pro presente, parece que eu estou mais próxima, mais íntima, né? Mais aconchego. Então, quando eu falo é pro presente. Então, procure falar, ela é querida, não era. Ela ainda continua sendo dentro de você. E isso Uhum. ninguém pode tirar dentro de você. Porque
As pessoas podem tirar tudo de mim. Casa, carro, apartamento, eu posso perder tudo. Mas uma coisa eu jamais vou perder, que é a minha sabedoria, que é o meu sentimento, que é a minha valorização, é a minha vida, é tudo que eu passo aqui em vida, ninguém pode me tirar. Isso ninguém tira. O resto vai virar pó, mas o que eu sinto vai ficar sempre comigo. Então, o que você vai levar depois que morrer, que não estrague e não mofe. Só as coisas boas que você viveu. Então, carregue sempre isso dentro de você. Tudo que você viveu aqui vai carregar para sempre os teus sentimentos, o que você viveu aqui de positivo. Isso não estraga, isso não mofa. Então, isso eu vou carregar sempre comigo. O resto fica. Então, é valorizar o sentimento. Nós temos uma pergunta aqui da Franciele Menegoto que diz assim, Tati, o medo de morrer influencia em algo na vida, no agora? Depende quanto tempo tu perde pensando nisso. Por exemplo, assim, se eu tenho medo de morrer, né, tem que ver também se tem alguma ligação no meu passado, na minha infância. Da onde vem esse sentimento de medo de morrer? Entende? Porque tem perguntas que dá para responder aberto, tem perguntas que seria mais de consultório. Então, esse sentimento de eu tenho medo de morrer. O que aconteceu lá atrás para tu ter esse sentimento de medo de morrer? Hoje, agora. Só que para o universo não existe passado e não existe futuro. Só existe o agora. Então, tudo que eu falo agora, o universo vai pensar que eu quero isso agora. Entende? Então, tem que ver também o motivo do meu medo de morrer. Qual que é esse tão temor? Acontecer alguma coisa? Eu tive uma perda brusca? Enfim, né? Teria que ter mais uma anamnese mais profunda para entender qual o medo específico da pessoa. Mas, de fato, qualquer tipo de medo, independente seja da morte ou não, ele sempre vai influenciar no nosso dia a dia, nas nossas decisões, Sim, né, Tati? Ah, todo e qualquer medo, medo de dirigir influencia, né? Medo da morte influencia. Tem vários medos aí que a gente poderia citar que com certeza vão impactar sim no nosso presente, no nosso momento. Olha eu falando, não sou uma profissional, mas é um sentimento que me parece que funcionaria dessa forma. Tati, isso, eu tenho uma curiosidade em relação assim, ó. Existem motivos, principais motivos que fazem com que a pessoa se sinta num estágio de sofrimento quando ela perde alguém? Existe alguma maneira da gente entender isso? Olha, eu passo primeiro por esse momento, depois por aquele. sim, tem. Vamos lá. Então, assim, o medo, falou antes de qualquer coisa, tudo que tem medo tem insegurança, porque eu não me sinto capaz de enfrentar isso. Aí vem o medo, né? Sabe, a única coisa que o medo tem medo? Do medo. Uau, como é que a única coisa que o medo tem medo da ação. O que o medo faz na nossa vida? Ele nos paralisa, né? Quando eu quero fazer algo e sinto medo, eu não faço, por insegurança. Então eu paraliso. Então o medo serve para nos paralisar. E quando eu entro em ação, o medo começa a sentir medo de mim, entendeu? Então o medo só tem medo da ação. E medo de morrer pode estar vinculado, conectado com o medo de não dar tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer aqui em vida. Entende? Então, pode ser isso também, tá? Isso são questões, assim, né? Lógico que tem que ver, cada um é um medo diferente um do outro, né? Mas, assim, tem fases que quem está partindo passa, como tu perguntou antes, e quem fica também passa por 5
fases. A primeira fase e não é só perda de morte, é perca de emprego, fim, tudo que Sim, existe perdas, passam por essas 5 fases, tá? Primeira fase é a fase da negação. Eu nego o fato. Eu vou dar um exemplo aqui de alguém que morreu, porque esse é o nosso tema, tá? Então, eu fiquei sabendo que alguém na minha família, um amigo morreu, né? Então, a primeira fase que eu vou passar é a fase da negação. Eu vou começar a negar o fato. E negando o fato é bom porque eu vou dar tempo de eu assimilar o que está acontecendo. Eu vou começar a falar assim: não, não é possível, não pode ser, não, não acredito que ele morreu, não, não, a gente nega o fato, né? Então, a negação alivia o impacto da notícia, né? Até cair a ficha, digamos assim, né? Então, primeira fase é a negação. Depois que a gente nega o fato, já começa a assimilar o que aconteceu. Segunda fase é a fase da raiva. A fase da raiva, começamos a nos perguntar: nossa, por que isso aconteceu comigo? Deus me abandonou. Tem muitas pessoas que pensam: Deus me abandonou, me deixou de lado, esqueceu de mim. Tem gente que nessa fase da raiva xinga Deus, xinga médico, xinga todo mundo, briga com todo mundo, sente muita raiva do que aconteceu, né? E depois que passa pela negação, passa pela raiva, a terceira fase é a fase da negociação. Antes, por exemplo, eu xinguei Deus, agora eu vou tentar negociar com ele, para levar a pessoa para um bom caminho, para fazer orações, eu começo a fazer oração, começo a fazer promessas que muitas vezes não têm validade, porque cada promessa que a gente sabe que não vai conseguir sim, cumprir, mas na hora do meu Deus do céu, vou fazer promessa, qualquer coisa eu faço para sair disso, né? Então essas promessas não têm validade muitas vezes, porque a gente está em desespero. Então, a primeira fase é a negação, segunda fase da raiva, depois da negociação. Vamos negociar agora com Deus. Converso com Deus, ficam tentando fazer orações, pedidos, tá? Depois é a fase da interiorização, que é a fase que a gente fica eu comigo mesmo, em conexão comigo. Penso, pois é, essa pessoa partiu, o que é a vida? O que eu estou fazendo da minha vida? O que vai acontecer quando eu partir? Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Enfim, penso sobre a vida, sobre a morte, conversa consigo mesmo. Para se interiorizar e para ficar mais quieto, mais em silêncio, pensar sobre a vida. O que é a vida para mim? Porque essa pessoa morreu. E quando chegar a minha vez, o que eu estou aproveitando na minha vida? Porque não interessa quanto, porque todos nós vamos morrer um dia, todos. Então, o tempo que nos resta, eu não sei se vai demorar um ano, um dia, 10 minutos, 10 anos, 20 anos, 40 anos ainda eu tenho de vida, eu não sei. Então, o que interessa é o tempo que ainda me resta, o que eu vou fazer com esse tempo? O que eu vou fazer? Entende? E depois que eu entender isso, eu vou começar a viver melhor. E depois que eu pensar comigo mesmo, me conectar nessa fase da interiorização, eu vou para a quinta fase, que é a fase da aceitação. Então, eu neguei, vi que negar não vai adiantar nada, porque já aconteceu, sim. né? Depois, eu vou sentir raiva, raiva do mundo, raiva de Deus, raiva das pessoas, raiva dos médicos, raiva de todo mundo, né? De mim mesma, porque eu poderia ter feito algo melhor e não fiz. Depois da raiva vem a negociação, vou começar a negociar, né? Já que eu senti negação, raiva não funcionou, eu vou começar a negociar. Depois vem a interiorização e, por último, a aceitação. Aceita a partida da pessoa, aceita o fim do relacionamento, aceita o fim do emprego, aceita o que aconteceu. Entendendo que foi melhor para o outro que ele partiu. Porque se ele estava em sofrimento, a melhor coisa que poderia ter acontecido é partir, ir para um aconchego melhor junto a Deus, na luz, enfim, cada um tem uma crença, né? Que não sofre mais. Então, essas 5 fases acontecem para todas as perdas, tá? Todos os estilos de perdas acontecem essas 5 fases.
Tati, vou ler aqui para você. Olha só, nós temos um boa noite do Cassiano Maciel. Cássio Maciel, ele fala assim: a morte é um dos maiores mistérios da vida. É inevitável nos questionarmos o porquê de termos que nos despedir de alguém que amamos, ou mesmo temer o nosso próprio fim. Há, no entanto, milhões de possibilidades de lidarmos e refletirmos com a morte, não apenas como um momento único de dor, mas como parte incontornável da vida. Quem sabe, pensando e aprendendo sobre esse implacável acontecimento, podemos encará-lo de uma forma mais corajosa. Legal, Cássio, a sua escrita, e eu acho que é isso. A gente fala muito pouco, né? No nosso dia a dia, a gente não fala sobre apreciar de fato a vida, né? Dar valor para as pequenas coisas, para os pequenos sentimentos, para o dia a dia, ter a gratidão de uma forma constante e, ao mesmo tempo, também ter essa compreensão do sentimento da perda, da morte. Então, eu acho que bom que os profissionais como a Tati, né, estão aí no mercado se abrindo também, utilizando das redes sociais para se comunicar, para falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, se expondo também outras questões. E uma das questões que eu gostaria de entrar agora, a não ser que você tenha mais uma consideração, alguma consideração para fazer, é sobre a psicografia, que é um assunto polêmico, que gera muitas dúvidas, muitas interpretações, né, Tati? As pessoas muitas vezes não entendem, não sabem, podem julgar, e eu quero um pouquinho da sua percepção, do seu conhecimento em relação a isso, e quem sabe se você puder explicar para nós, para todos que estão nos acompanhando, como funciona e esclarecer umas dúvidas que todos nós temos. Sim, quando se fala em morte, é um tabu, né? E tem pessoas que não gostam de falar sobre isso, porque falar sobre a morte parece que eu estou levando ela para mais perto de mim, como se fosse, né? Ela está aqui na esquina. Então, se eu não falar dela, ela não está, ela está mais longe, parece, né? Então, a intenção de falar sobre isso não é levar para mais perto de mim, e sim para eu ter um maior entendimento e reeducar sobre a morte, porque muitas pessoas não falam sobre ela exatamente por isso que parece que está levando mais perto de mim, né? Então, para a gente ter uma ideia como é que a gente aprende sobre a morte, não só sobre a morte, sobre outras questões também, Uhum. primeira coisa que a gente aprende é pelos nossos modelos, que são nossos pais, avós. Então, primeira coisa como a gente aprende é pelos nossos modelos. Depois, nossos conceitos, que são as ideias, como eu penso a respeito das coisas, nosso conceito. Depois vem as crenças, no que eu acredito, né? E cultura, nós aprendemos pela cultura. Então, a morte é 100% cultural. 100% cultural. Então, nós, italianos, vemos a morte de uma forma. Lá nos Estados Unidos, vê de outra forma. Em Portugal, de outra forma. É povo, cultura, é 100% cultural. Tá? E também tem a religião, que uns acreditam em reencarnação, outros não. Uns acreditam em ressurreição, outros não. Uns acreditam em vida após morte e outros também não. Então, isso não podemos discutir, porque é dogmas de fé. E que são dogmas de fé? Crença. E uma crença, a gente pode reprogramar ela quando for negativa. Então, tudo que a gente acredita hoje, não importa a idade que tu tenha, nós aprendemos na nossa primeira infância, que é do 0 aos 7 anos de idade. Então, aos 0 aos 7 anos de idade, criança não tem consciência formada. Então, Uhum. tudo que nós falamos para uma criança, para ela é verdade. Ela não tem consciência, ela não tem raciocínio. Ela não tem aquela mente que filtra o que é bom e o que é ruim. Tudo que é falado para ela vai direto no inconsciente, grava. E para ela, tudo que ela grava, ela vê como crença. Então, criança não entende muita coisa, mas grava. E quando grava, já vira uma crença. Entende?
Então, olha a importância do cuidado do que falar para as crianças. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela sente, ela gravou, porque não tem consciência. Então, a mente consciente dela não está formada. Só existe a mente inconsciente, que é 95%. Então, tudo que eu falar para ela, ela vai acreditar que isso é real. Então, olha quanta crença a gente tem hoje, não é a minha crença, foi o que foi me ensinado. Então, o que eu acredito não é minha crença. Eu acreditei em algo que eu ouvi. Nós acreditamos em Papai Noel, hoje não. E por que tu não acredita mais em Papai Noel? Porque hoje tu tem consciência de Claro. distinguir o que é real, o que é... Entende? Então, e a morte é 100% cultural por esse motivo. Porque o que eu ouvi sobre a morte é o que eu vou acreditar hoje? Óbvio que sim. Mas dá para reprogramar para eu entender melhor e ter mais equilíbrio emocional quando ela ficar mais perto de mim, ou quando eu perder algo ou alguém do meu convívio, né? Então, assim, a psicografia é algo maravilhoso. Até hoje, já que eu fiz mais de 300 psicografias. Mais de 300. Tá? E se for pensar hoje para falar, pessoas sofrem muito com a partida de entes. Na verdade, não perde as pessoas, elas partiram antes do que eu. Eu vejo assim, ela partiu antes de mim. Tá? Se ela partiu antes de mim, porque ela estava no momento dela, ela fez toda a missão de vida dela aqui na Terra. A parte